Quer dizer, hoje você está aqui dando seu testemunho para o Brasil todo, mas aos 5 anos, quer dizer, uma Brasília quase te mandou, né, para o espaço. Esse foi um dos primeiros, né? Depois teve uma queimadura, na qual queimei a perna, quase taquei fogo no corpo inteiro, queimei as 2 pernas. Aí vieram acidente de moto, acidente de carro, foram inúmeros, que é a aprovação da qual a gente passa, é o aprendizado, né? Ou seja, Deus protegeu mesmo. Sim, e muito. Vamos falar de família. Sim. Hoje você é casado, tem 2... Três, está aí, a terceira está ali. Um está com 1 mês, sim, né? 1 mês. Mostra a mamãe lá. Como é que é o nome da esposa? Regiane. Regiane. E o nome do filhinho? João Gabriel. João Gabriel. Bacana. Olha lá, 1 mês de vida, já está aqui no programa já. Né? Músico gosta da noite. É isso aí. Já nasce assim. Que bacana. O nome da esposa? Regiane. Regiane. Parabéns, Regiane, pelo filho, viu? Aliás, pelos 3, né? Pelos 3 filhos. Agora, você veio de uma família que conheceu algumas crises, né, no casamento. Como é que foi isso? Me parece que uma das foi justamente quando você sofreu a queimadura nas suas pernas. Sim, sim. E esse já foi um processo, já é o que a gente fala, na falta de Deus na família. Tá? Meus pais já não se entendiam mais, já tinha o problema da vida extraconjugal deles, já estava partindo para a separação e eu fui o pivô nessa parte, né? Que na época o meu pai trabalhava fora de casa, a minha mãe cursava um colégio, e nesse intermédio, nós sozinhos em casa, acabei fazendo a arte, né, de brincar com acetona e tacar fogo no corpo inteiro. Então, dali já foi a ladeira da situação familiar mesmo, daquela família que estava formada. Então, essa foi assim, não diria que foi o pivô, mas já foi a gota d'água. A gota d'água. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8 anos. 8 anos. Lembra do que nessa época? Discussões, brigas? O que você lembra desse tempo? Porque realmente quando a família está em crise, até ontem eu comentava, eu e minha esposa recebemos um casal em nossa casa e Deus nos deu um raciocínio maravilhoso. Até você que está vivendo uma crise no seu casamento, nós conversávamos com esse casal que nos visitava. Que existe a crise, existe o problema e existe a providência. Crise, no grego, significa peneira. Então, na hora da crise, na verdade, você está sendo peneirado. O que é bom fica ou vai, e o que é ruim fica ou vai, dependendo como seja essa peneira. Se você está peneirando o bom, está deixando passar o ruim, ou ao contrário. Mas, só para dizer que a crise é a hora da peneira. Vai embora o que é ruim e vai ficar o que é bom. Com o que de bom ficou, você agora está preparado para enfrentar o problema que virá. E uma vez enfrentando verdadeiramente um problema, vem então agora a providência divina ao encontro daquela situação. Quer dizer, aquilo que poderia ser um problema, que era a queimadura do filho, aconteceu justamente no momento já de crise, de peneira da família. O que você lembra dessa época? Dunga, essa parte é uma parte delicada que a gente faz o entendimento hoje, o interessante família, tá? Por quê? Porque, assim, quando há esse momento, esse despreparo, essa falta de Deus no sacramento, acontece o quê? Um para cada lado. Até então, a vida é normal, porque eles passam a sobreviver, tentar viver o dia a dia, cada um com uma atitude, com outras pessoas. Só que há uma fragmentação disso. Os filhos. Porque, assim, a gente vê que os filhos, eles acabam vivendo, assim, uma espera que não vai acontecer mais. É o caso, assim, eu e meu irmão, a gente esperava que o pai voltasse para casa. E isso é uma coisa que, assim, tardava, e a gente tinha aquela emoção, aquela ansiedade, aquela esperança de um dia ter isso de volta. Então, assim, esse termo, o resumo da fragmentação, quem sofre, quem carrega toda a culpa, são os filhos. Tá? Resultado disso, a minha vida, após os 8 anos, fui crescendo, vendo pessoas diferentes na minha casa. Por quê? Minha mãe, tivemos que nos mudar para São Paulo, meu pai ficou para outra área. Nós, assim, vivíamos uma vida assim, sentimental, sentindo a falta paterna, ora materna. Eu em casa, eu ficava esperando, achando que meu pai viesse chegar, assim, ao ponto de voltar para casa. Eu via a cada 3, 4 meses, porque ele era maquinista. E nessas épocas, o que a gente acabava sendo, os filhos,
acaba sendo, como o pessoal fala, né, a privada do negócio. Por quê? Porque a mãe tinha algum problema na casa, a culpa é do teu pai que abandonou a casa. Aí chegava na casa do pai, quando dava algum problema, a culpa é da tua mãe que abandonou a casa. Então, sempre assim, era o jogo do empurra. Não, a culpa foi do seu pai, a culpa foi da sua mãe. Gente, vamos esquecer a culpa? E na cabeça da criança... Não existe. Não existe culpa, porque ama igual. Como você pode falar do meu pai? E como você pode falar da minha mãe? É interessante a gente ver assim, a atitude deles de desespero, né? Por quê? Porque assim, é uma situação muito difícil, o que eles passaram. Por quê? Porque eles têm que viver uma nova vida e vive aquela amargura de não ter dado certo. Só que os filhos, nesse meio termo, né, eles acabam sofrendo muito mais que os dois juntos. Porque o filho está vendo aquelas coisas diferentes, ele está vivendo uma outra vida, está achando, sabe, ele vive esperançoso. E o meu caso foi assim. Então, eu acabei vivendo assim os 12, os 13 anos, a adolescência minha, preocupado, quando que meu pai voltaria para casa? Né? E o que acontece assim, aí acaba faltando o amor paterno, a hora materna. E falta informação. Né? Todo computador é o computador que é de alta potência, de última geração e super rápido, com processadores, mas o computador sem informação, o que vale? Não é nada. Nada. O que acontece com o filho quando o pai e a mãe se separam? Falta justamente a informação. Ou sobra informações erradas. Já viu um cachorrinho que cai do caminhão de mudança? Já passou caminhão de mudança perto da sua casa? Com aquele cachorrinho lá em cima. Imagina esse cachorrinho caindo do caminhão de mudança. O caminhão de mudança foi. Aí o cachorrinho fica, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Filhos de pais separados por um tempo. Claro que Deus vem ao encontro, Deus é o socorro, Deus é a providência, Deus é a misericórdia, e Deus se apresenta a todos eles, e todos eles têm a chance de ter essa experiência e de retomar a vida, mas por um tempo a sensação é essa. Caí do caminhão de mudança. Para onde eu vou? Quem eu escuto? Esse passo muito longo, que já foram quase 20 anos em cima disso, esse passo, hoje, a gente analisa assim, mais calmo. Tá? É muito mais fácil analisar hoje do que analisar naquele tempo. Então, naquele tempo em que eu vivia aquele desespero, era taxado de uma outra forma. É como você falou, o cachorro que cai da mudança. Ele fica, o que eu estou fazendo? O que eu devo fazer? Porque, o filho, ele cresce à imagem de alguém, ou do pai ou da mãe. Ele vai assimilando aquilo. Geralmente, o filho tem tendência a ser igual ao pai. Isso é uma natureza. Como você pode ser igual ao que você não vê? Como você pode, às vezes, estar correto de uma coisa que você não aprendeu? Como pode ser cobrado de uma coisa que ninguém te ensinou? Então, eu passei muito isso. Assim, aos 15, aos 16 anos, fui trabalhar, fiz curso. Então, eu fui passando um momento da vida que não entendia mais o porquê, qual a intuição vida, o que era a minha meta ali. Aliás, chegou a época do quartel, chegou a época de servir as Forças Armadas. Servir. Eu li no seu resumo ali, e é interessante partilhar o que foi esse momento na sua vida. Sim, foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado porque eu já vinha com essa carência de figura paterna. Eu já não tinha uma noção o que era uma vida paterna, a vida masculina. Por quê? Porque assim, a gente vai vivendo, a gente vai conversando, e na escola você sabe que é uma baderna, né? A molecada cria milhões de coisas na cabeça, e você acaba falando em que acreditar. Acreditar assim, pô, aquele moleque falou que aquilo é certo, você dá errado. Mas é um aprendizado, tá? Então, a gente vai... Quando chegou no quartel, a época do quartel, serviu o quartel, tá? Fiquei até, inclusive, engajei, fiz cursos. Então, assim, foi um aprendizado maior. Por quê? Porque ali é onde o filho apanha e a mãe não vê, né? Então, a gente tem ali a ralação mesmo. Como a mãe que está com o filho no exército. Ah, é assim, é assim. Não tem jeito, ali chora e a mãe não vê mesmo. Então, a gente pega esse aprendizado, peguei essa chance. Esse mundo masculino. Sim, e dali fui começando a criar o meu molde. Só que, assim, devido ao desespero que a gente passa quando criança, o apavoramento, o medo de perder, né? Porque são coisas que a gente vê hoje em muitas famílias, a desfragmentação, a gente vê que muitos caem na droga, tá? Muitos caem na maior parte da violência. Por quê?
Porque a estrutura é tendência. Eles sentem falta de carinho, sentem falta de afeto. Eles tentam recolocar o afeto, repor essa falta de uma outra forma, às vezes na adrenalina, que é o que a gente vê hoje nos noticiários.